partir do momento que ele tira o Pedro e coloca o Luiz Araújo em campo, improvisando o Bruno Henrique como um homem centralizado e insistindo no Everton Cebolinha na esquerda, que estava muito mal fisicamente falando, o Tite errou nas escolhas dele. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje veremos as últimas novidades sobre o Mengão. Como vocês sabem, o Flamengo jogou ontem, fez sua estreia pela Libertadores, mas infelizmente vacilou fora de casa. Abriu o placar com o Pedro ali num pênalti onde o Arrascaeta fez uma excelente jogada, foi derrubado na área, o juizão marcou o pênalti e ainda expulsou o defensor da equipe do Milionários. Eis que o Pedro foi ali, né? Bateu bem, bateu firme no meio do gol, no alto ainda, não deu nenhuma chance pro goleiro defender. Até então o Flamengo ali, beleza, fez 1 a 0 e tudo mais, tinha tudo para fazer o segundo e encaminhar facilmente a vitória, mas vacilou. O Rossi quis sair jogando na fogueira ali com o Pulgar, nosso volante, não dominou bem a bola, ela acabou escapando. O ponta deles veio veloz, roubou a bola, levou na linha de fundo, o Pulgar foi atrás, levou um drible desconcertante, ficou caído no chão, bola na área rasteira e o empate do Milionários. Putz, esse empate frustrou muita gente, me frustrou porque já estava contando com essa vitória para estrear com o pé direito também da Libertadores, até porque o Milionários não é lá esse time todo comparado com o Flamengo. Obviamente a questão da altitude e tudo mais, era bem provável que os jogadores cansassem muito rápido, o que aconteceu até na segunda parte. O Flamengo perdeu muito do seu ritmo, mas foi um empate que saiu com um gosto gigantesco de derrota. E vamos ver aqui no programa SBT Esportes Rio, né, que é a imprensa carioca, repercutindo tudo o que aconteceu no jogo de ontem. E vamos ver também o que o Vene Casagrande, ele que é um dos maiores influencers aí em notícias relacionadas ao Flamengo, o que ele falou, o que ele comentou sobre esse assunto. Eu também quero contar com a participação de vocês. Comentem aqui abaixo o que vocês acharam da opinião dos comentaristas, né, quando eles falarem o que eles pensaram sobre o assunto. E também deixa o like, porque isso é muito importante para o crescimento do Flamengo Informa. E lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram sobre o mais querido do Brasil, o nosso Mengão. Esse jogo foi ontem, o jogo na Colômbia com altitude. Vamos destrinchar esse jogo? Boa tarde pra vocês, meninos. Você de casa participa com a gente aqui na nossa hashtag SBT Esportivo. Vene Casagrande, o pior jogo do Flamengo pra você na temporada ou é forte falar isso? Não, não é forte não, e eu concordo. Pra mim foi o pior jogo do Flamengo na temporada, mas antes de fazer uma análise eu não posso esquecer que o Flamengo atuou numa altitude. Sim. Querendo ou não, isso vai atrapalhar. Mas eu vou dizer aqui que o Flamengo jogou mal só por causa da altitude? Não. O Flamengo jogou mal por muitas coisas, muitos motivos. O Tite, na minha opinião, escalou o time mal. Além de ter escalado o time mal, ele insistiu em vários erros durante a partida que ele poderia ter alterado. O Flamengo foi mal, coletivamente, individualmente falando. Eu não consigo salvar nenhum jogador ontem. Nenhum. O Pulgar, em determinado momento, ele fazia até um bom jogo. Só que aí, nos minutos finais, ele foi e deu mole no gol do time adversário. Não, o Vene, o Arrascaeta, pô, só eu que tô maluco. Pra mim, o Arrascaeta foi o melhor jogador do Flamengo ontem. Foi acima da média entre a atuação dos outros jogadores. Pô, ele jogou bem, o Arrascaeta, ele conseguiu achar diversos espaços ali. Inclusive o pênalti marcado pelo Pedro, convertido pelo Pedro, né? Foi sofrido pelo Arrasca. Então, assim, na minha opinião, o Arrascaeta fez uma boa partida, apesar dos pesares, né? Da altitude e tudo mais. Beleza, cansou no final ali, mas jogou bem até. Mas o resto do time, muito abaixo, realmente. Então, querendo ou não, uma falha crucial. Cadê o gol definitivo que o Pulgar errou? Pra você foi o Pulgar também, Pedrosa? Eu vou deixar você falar. O Rossi, ele força o passe, que eu sei que você não concorda. Pra tentar a saída de bola. Eu acho até que ele erra nessa forçada de passe. Mas o Pulgar perde a bola e além dele perder a bola, ele toma um bote que ele não pode tomar. Ele vai de primeira, foi fácil pro Rivaldo, que entrou no meio da partida, conseguir fazer o corte e servir o Ruiz, e o Ruiz empatou o jogo. Por exemplo, o lado esquerdo do Flamengo ontem foi terrível. A começar com o Davi Luiz jogando, e outra, só uma justificativa que ontem a gente falou que o Fabrício Bruno poderia ser poupado. A altitude atrapalhou o Léo Pereira e o Léo Ortiz também. E nós comentamos isso aqui. E o Ayrton Lucas também. Eu falei, gente, altitude é outra parada. As escolhas vão ser feitas às vezes em cima da hora. Porque você vê as condições físicas dos jogadores, isso é normal. O Fabrício Bruno jogou assim, num sacrifício total, porque de fato não era para ele ter atuado. Como começou, Vene? E foi até bom, mas aí o Davi Luiz na esquerda jogando muito mal.
O Vinha na esquerda, jogando muito mal, inclusive foi o pior jogador do Flamengo na partida. E o Cebolinha também jogando muito mal ao lado esquerdo. Então o Milionários... Com o lado esquerdo todo muito enfraquecido. Muito enfraquecido. Verdade. Só que aí o Tite enxergou isso durante o jogo e nada fez para poder alterar. Ele insistiu no erro. E aí, quando ele teve a possibilidade de fazer uma alteração, quando estava 1-0 ainda para o Flamengo, ele tira o Pedro, que estava jogando muito bem na partida. Inclusive, o Pedro é quem segurava a bola lá na frente, ele segurava o time adversário. A partir do momento que ele tira o Pedro e coloca o Luiz Araújo em campo, improvisando o Bruno Henrique como um homem centralizado e insistindo no Everton Cebolinha na esquerda, que estava muito mal fisicamente falando, o Tite errou nas escolhas dele. E o Vinha, infelizmente, eu vou ter que dizer aqui, não dá para ele perder o gol que ele perdeu aos 4 minutos de jogo. Vocês não Ele acham que foi a altitude? A trajetória muda muito da altitude. Eu não acho que tenha sido altitude, Vene, tem não. o Tite falando, ele falou sobre o desempenho do time depois dessa partida, a gente vai ver a resposta dele ao ser perguntado se o Flamengo recuou. Cadê? Ele não procurou administrar o jogo. Ele continuou agredindo o adversário. Ele botou 3 atacantes de velocidade. Ele botou um jogador de mobilidade que tem cabeceio. Ele buscou o segundo gol. Talvez se ele quisesse ficar todo mundo atrás e não sair, talvez ele não saísse com a vitória. Mas não é característica dele. E nem minha. Ô Pedrosa, você acha que a culpa é da altitude ou acha que foram erros defensivos do Flamengo mesmo? A gente não pode nunca não levar em consideração a altitude. Mas, para mim, ontem o Flamengo fez uma partida ruim coletivamente e individualmente. A começar pelo Vinha. Para mim, o primeiro tempo do Vinha foi terrível. E não só pelo gol perdido, que para mim foi gol perdido, aquilo ali não tem justificativa. Ele não tem, sozinho. Cadê? Põe na tela aí, ô Cris. Não tem justificativa. O gol que o Vinha perde. Para mim, Pode ele estava inteiro Pedrosa, na bola, ele ele não consegue ajeitar o corpo, bate com a direita, mas um jogador profissional, ele tem que ter condições de chutar com a perna que não é dominante. Ele estava cara a cara e até mesmo se ele não quisesse chutar, tinha o Pedro atrás dele que muito provavelmente conseguiria fazer o gol. Diferentemente do Vene, eu acho que eu salvo 2 jogadores do Flamengo. O Arrascaeta, que desde o início da partida tomou as rédeas, chamou o jogo para si, tentou fazer bons lançamentos, jogou entre linhas ali onde o Milionário estava dando espaço. E o próprio Pedro, que eu concordo plenamente que não deveria ter saído da partida. 71 minutos que ele foi substituído. Era o cara que segurava a bola, era o cara que em um momento ele poderia conseguir fazer o gol pela qualidade técnica dele e é o melhor jogador do Flamengo em 2024. Eu não sei se foi uma questão física, porque ele vem jogando muitos jogos, mas em leitura de jogo, eu nunca teria tirado o Pedro. Então eu vi, pra mim é gol perdido. Tá aí, ó, o gol do que o Vinha perdeu. Não tem como, não tem como. Nesse caso aí não é altitude, não. Faltou atitude mesmo. Faltou qualidade mesmo. Faltou, mas fica tudo muito diferente. São 4 minutos, gente. Pra você pegar o tempo das coisas com a bola, dá uns 10 minutinhos. Eu não consigo chegar até Vocês sabem que eu sou contra a altitude, né? Vocês sabem disso, né? Eu acho que ele perdeu o gol, ele não deveria ter perdido. Tendenciosa a olhar por esse lado. Fala, Pedro. Até os 15 minutos o Flamengo fez até uma boa partida no sentido de criar chances, criou uma com o Bruno Henrique nesse caso aí, depois o próprio Bruno Henrique jogando pela direita conseguiu finalizar e saiu um escanteio pro Flamengo. Só que depois o Milionários, que veio com uma formação diferente, ele utilizou o Castro, que é o artilheiro da equipe que estava com lesão, jogou com 2 atacantes lá na frente, explorou muito essa má partida do Vinha e no segundo tempo o Ayrton Lucas já deveria ter entrado, na minha visão, no intervalo. Então isso também continua deixando o Flamengo vulnerável. O Flamengo acha um gol em um momento em que o Pulgar toma uma decisão errada num chute, a bola sobra para o Arrascaeta e ele consegue sofrer o pênalti claro, bateu muito bem o Pedro, 1-0 Flamengo. E aí o que você tinha que fazer? Controla o jogo. Ele mexe muito bem no sentido de tirar o Igor Jesus e colocar o Alan. Eu acho que o Flamengo melhorou no segundo tempo por conta dessa substituição. Não é que o Igor Jesus esteja ruim não, tá? Mas ele não estava fazendo uma boa partida. Então nada de queimar a moleque e nada de crise no Flamengo também não. Mas o Tite demorou a tirar o Vinha, o Tite tinha que ter um controle maior e continuar tentando fazer o segundo gol. Em uma bola, erra o Rossi, erra o Pulgar, para mim, não só no domínio, mas também no bote patético, digamos assim. O jogador do calibre dele não pode dar aquele bote ali de primeira. O Rivaldo, que tinha acabado de entrar junto com o Ruiz, consegue fazer o gol. E aí o Milionários, mesmo tendo 1-1 e 1 a menos no campo, continua tentando fazer o gol. Inclusive teve outra oportunidade. Então, taticamente, coletivamente e individualmente, eu vi um jogo muito ruim do Flamengo. Mas... Verdade. O Pulgar errou duplamente, assim por dizer, né? Errou ali no domínio, dominou mal, mas também, o passe do Rossi também. O que o Rossi quis inventar ali, meu? Pelo amor de Deus, mano. O que o cara quis dar um passe na fogueira, bica pra frente, mano. Ele quis sair jogando rápido ali, forte no meio de campo. Veio ali uma pedrada ali pro Pulgar também. Acho que não tava esperando muito bem aquele passe. Acabou dominando errado, a bola escapou, o cara roubou a bola, correu pra linha de fundo. Pulgar foi atrás, como quem diz,
vou me redimir, né? Já fiz a besteira aqui, vou correr atrás, tenho que roubar essa bola pra gente não tomar o gol. Foi de primeira, ficou estabanado, estatalado lá no chão, deu um bote horroroso, o maluco fez o que quis com ele, e aí bola na área e o gol o Rossi ainda pegou na bola, tocou nela ali, acho que foi com perna, tocou na bola, mas não teve jeito, meu, é complicado. Quando as coisas é pra acontecer mesmo, e dá uma indignação de que, pô, tava com a mais. E depois, detalhe, depois que tomou o segundo gol, você pensa, o Flamengo foi pra cima e tudo mais, não. Tem uma chance ou outra ali, não aconteceu mais nada também, então foi isso. Pelo menos tivesse uma ação pra tentar ganhar o jogo, né? Ficou atrás, mas tava mais fácil perder do que propriamente fazer o segundo, né? Vamos continuar vendo a análise também, que eu acabei me alterando um pouco. E... O Milionários, ele foi pra cima do Flamengo, porque o Flamengo deu essa possibilidade. Mas eu quero te perguntar Tite, isso. Você time... falou sobre não concordar com as trocas do Tite. Você fala isso no início do seu comentário. Eu quero que você fale por que você não concorda. E vocês sabem muito bem, eu tenho duas opiniões sempre muito carimbadas em relação à altitude, em relação a tirar camisas 9 durante um jogo. Vocês sabem disso. Eu acho que o camisa 9 ele é sempre um poder de decisão, um poder de finalização e um poder de mudar a história, o placar. Isso aqui, ó, do jogo, né? O placar do jogo. E aí você tem o Pedro, que é como o Tiquinho no Botafogo, ele segura muito a bola, ele puxa a marcação, ele chama a marcação porque eles são peças poderosas e eles precisam de pessoas que estejam ali no cangote deles, né? Eu não concordo também em tirar o Pedro. O Pedrosa ficou falando em relação a pode ter sido uma questão física. Ele chega a falar sobre isso, Vene, na coletiva, o Tite, ou você tem essa informação? Não foi questão física, foi opção técnica. E aí está o erro do Tite. E olha só, eu concordo com você nesse jogo, tá? Não era para ter tirado o Pedro. O Pedro foi exatamente tudo que você acabou de mencionar aí. Era o cara que estava lá na frente segurando a bola. Nem só sempre não é. Nem Sabe quando não é? O Pedro quando muitas vezes apaga. Mas, ele muitas vezes apaga. Tudo bem. Esse ano não. Mas o 9, mesmo apagado uma hora, gente, mas ele não deveria aos 45 ele mete um gol. Ele estava jogando bem. E tem outro detalhe. Eu só não concordo o 9 ficar se você tem um a menos e você precisa sair num contra-ataque e o 9 não for muito veloz. Beleza. Ele fez em outra ele condição... colocou o Bruno Henrique na função. É isso. Eu não acho que seja uma receita de bolo. Tem que sempre manter o 9. Mas eu assim, depende da leitura do jogo. Nesse caso aí, ainda mais com o Flamengo com um a mais, não era mesmo para ele ter tirado o Pedro. O Pedro estava fazendo até uma boa partida. Se ele mantivesse o Pedro no jogo, eu tenho certeza que, de alguma forma, o Milionários ia ficar um pouco lá atrás. Sim. Porque ele estava segurando pelo menos 2 jogadores. Ele chamou o Milionário, você acha? Ele chamou. A partir do momento que ele tira o Pedro, coloca o Bruno Henrique de falso 9, ali centralizado no lugar do Pedro, e mantém o Cebolinha, que estava fazendo uma péssima partida por conta da questão física, ele chama o Milionários pra cima dele, e isso aconteceu. E eu vou te falar, se tivesse mais 10 minutos de jogo, a chance do Flamengo tomar o segundo era enorme, porque o Milionários gostou do jogo, foi pra cima. E assim, tem um momento do jogo em que você vai vendo as suas condições de controle absoluto, que é o que o Flamengo hoje tem, é um controle absoluto. Ela vai ruindo, você começa a entrar num modo, não medo, né, mas um modo mais descontrolado e você começa a ficar mais exposto. E foi isso que aconteceu com o Flamengo, né? Bateu o desespero ali, tomou o gol que não esperava, ninguém esperava, não teve tempo para correr atrás e acabou que foi isso. O Flamengo estreou com um empate, um resultado muito ruim. Se você para pensar, empatou fora de casa, um bom resultado. Em condições normais, sim, no 11 contra 11, numa altitude e tudo mais, mas quando abre o placar e tá com um jogador a mais ainda, ou seja, é hora de fazer o segundo, o terceiro e você toma um empate, aí é um gosto, um sabor de derrota muito grande, né? Eu quero saber muito de vocês, o que vocês acharam sobre essa partida. Pra vocês, quem foi o destaque positivo, quem foi o destaque negativo, quem foi o maior culpado no gol de empate ali do Milionários, né? Foi o Pulgar que dominou a bola errado e ainda deu o bote errado? Vocês têm 2 chances de fazer a coisa certa e acabou errando? Ou foi o Rossi que saiu rápido ali, desesperado? Pra que isso, meu? Na fogueira no meio? Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Deixa a opinião aqui abaixo. O culpado foi o fulano. O culpado foi o Tite, que mexeu mal, organizou mal a equipe, escalou de maneira ali que causou muita polêmica antes do jogo, né? Deixa sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.